como Deus escolhe pessoas para o seu povo, para servi-lo. E às vezes você pode pensar assim: pastor, eu não tenho jeito para isso, eu não sou a pessoa adequada para trabalhar como obreiro na casa do Senhor, eu não sou a pessoa adequada para trabalhar na capelania hospitalar, eu não sou a pessoa adequada para ensinar as crianças, eu não sou a pessoa adequada, eu não sei como evangelizar, eu não sei como falar de Jesus para os outros, eu acho que esse chamado não é para mim. Mas a palavra do Senhor, ela nos revela uma coisa maravilhosa, que Deus chama os improváveis e opera maravilhas através de pessoas difíceis como nós, limitadas como nós. Eu quero te falar hoje a respeito da escolha dos 12 apóstolos de Cristo. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 6 de Lucas. Mais uma vez te convido a ficar de pé comigo para a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. O Senhor está aqui. Fala conosco, Pai. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, a partir do verso 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Somente até aqui. Deus querido, tua palavra, Senhor, ó Deus, é luz para o nosso caminho, tua palavra é alimento, Senhor, para a nossa vida. Mas nós precisamos da tua unção para compreendermos, Senhor, a extensão, a profundidade, Senhor, ó Deus, daquilo que tu tens a ministrar ao nosso coração nesta manhã. Então te pedimos, suplicamos, ministra sobre nós, fala conosco e dá-nos capacidade, Senhor, ó Deus, de absorver, Senhor, ó Deus, a tua vontade, o teu querer, Senhor, a revelação das Escrituras para cada um de nós e para todos nós como teu povo. Toca os nossos corações e ser glorificado nisso. Ensina-nos, Senhor, a como caminhar, ensina-nos a como viver através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar-se. A escolha desses 12 homens está registrada nos 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, ele destaca a autoridade que Jesus conferiu a esses homens para expelir espíritos imundos, demônios, para curar enfermos, para libertar pessoas de suas cadeias. Então Mateus destaca a autoridade que o Senhor dá àqueles a que Ele chama e comissiona. Se nós olharmos o evangelho de Marcos, por sua vez, nós vamos ver que ele enfatiza a soberania de Deus e o propósito de Jesus na escolha. Designou 12 para estarem com ele e para enviar e pregar e exercer autoridade, expelir demônios também, mas fala sobre a soberania de Deus sobre essa escolha. A ênfase de Lucas, que nós acabamos de ler, ela está no fato de Jesus ter se retirado para orar uma noite inteira antes desta escolha. O Senhor se retirou, diz aqui o verso 12, saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Orou, clamou ao Pai, suplicou ao Pai direção para escolher estes 12 homens.
Jesus tinha muitos discípulos, muitas pessoas já seguiam o Senhor, mas Ele separou apenas 12 para serem seus apóstolos, seus mensageiros, seus missionários principais. Qual é a diferença de discípulo para apóstolo? Discípulo é um aprendiz, nós somos discípulos de Cristo, nós aprendemos do Senhor, nós aprendemos a como lidar com o nosso próximo, nós aprendemos a como lidar com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós aprendemos a orar, nós aprendemos que obedecer é melhor do que oferecer ofertas e sacrifício, nós aprendemos que as pessoas não têm valor simplesmente pelo aquilo que elas vestem ou por seus títulos, mas porque elas são amadas pelo próprio Deus. Nós aprendemos de Cristo. Então, a igreja tem que se ver como discípulos de Cristo. Você já pensou nisso? Que você não é apenas um frequentador de igreja, mas que o Senhor te chamou para aprender dele, para reaprender a viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos, já de forma diferente, são aqueles que são enviados com uma missão. Eles não estavam ali somente para aprender, mas uma vez que eles tinham aprendido de Cristo, agora eles eram comissionados, enviados pelo Senhor como embaixadores de um rei. Quando nós também nos aproximamos do Senhor, nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, aprendemos dele. Depois de um tempo, o Senhor também nos comissiona e nos envia como pregadores do Evangelho. E não precisa fazer um curso teológico, apesar de ser muito bom que você faça, mas precisa conhecer a Deus, precisa manejar a Escritura, precisa amar o Senhor de todo o coração. Então os apóstolos, eles foram chamados entre os discípulos, eles foram chamados entre aqueles que estavam seguindo, aprendendo do Senhor. Por que isso? Porque a conversão, ela vem antes do ministério. Uma pessoa não convertida, que não se entregou totalmente a Cristo, não tem ministério no reino de Deus. Uma pessoa que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador, não pode falar em nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É isso também que aprendemos. Primeiro temos que ser discípulos, para depois sermos enviados. E Jesus só teve 12 apóstolos, só 12. Os apóstolos, eles foram instrumentos de Deus para receberem a revelação do Senhor, inspirados por Deus para registrar as Escrituras Sagradas. Não há sucessão apostólica. Então, homens e mulheres que se intitulam apóstolos de Cristo, nesse tempo, eles estão contrariando as Escrituras Sagradas, porque havia algumas marcas para serem apóstolos. Os apóstolos, eles não tiveram sucessores. Um apóstolo precisava ter visto Cristo, ter visto Jesus Cristo ressurreto, precisavam ter visto o Senhor. Os apóstolos, eles precisavam ter tido comunhão com Cristo, ter estado com Jesus. E os apóstolos precisavam ter sido chamados pelo próprio Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo, que não tinha convivido com Jesus, como Mateus, como João, como Bartolomeu, ele foi nascido fora de tempo, porque o próprio Jesus se apresentou a ele no caminho de Damasco e falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Mas não há sucessão apostólica, irmãos. É importante a gente entender isso. Hoje a gente vê pessoas se intitulando apóstolos, e como se não bastasse apóstolos, eu já vi pastores agora se intitulando arcanjos. A gente fala assim: poxa, nós estamos vivendo um tempo terrível na igreja. Sempre foi assim, irmãos. Na época
da igreja primitiva, muitos que não eram apóstolos, se diziam apóstolos, eram os falsos profetas, e por isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus e buscar as escrituras sagradas, para que a gente não caia, para que a gente não erre, porque o diabo ele não quer simplesmente que você se desvie 180 graus, ele não está interessado em pegar um crente e transformar esse crente num feiticeiro, apesar dele também tentar fazer isso. Ele quer que a igreja se desvie apenas um pouco de Cristo, porque se você se desviar apenas um pouco, se você sair da linha da salvação, ela é suficiente para que você não chegue em lugar nenhum. Eu lembro sempre de uma figura de linguagem que um escritor, na verdade um servo do Senhor, usou, que havia aves migratórias, nos Estados Unidos e aqui também, e que elas, na verdade, migravam para uma ilha no Pacífico, e ao redor daquela ilha, por muitos quilômetros, não havia nenhum outro lugar de pouso. Então, se aquela ave saísse 2 graus fora da sua trajetória na saída, ela na verdade iria morrer, porque não iria conseguir onde pousar, onde se alimentar, onde descansar. Nós não podemos nos desviar nem 1 grau da verdade, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, a decisão de Jesus então de escolher os 12 apóstolos é uma decisão, uma das mais importantes da história, mais cruciais. Jesus não escreveu livros, você já pensou nisso? Jesus não escreveu livros, Ele não ergueu monumentos, Ele não fundou instituições, com CNPJ, Ele discipulou pessoas, Ele encheu aqueles homens com o seu Espírito, Ele ensinou a eles o caminho que eles deviam trilhar, Ele discipulou pessoas do modo mais eficaz para perpetuar o seu ministério, e até hoje, o que eu e você temos que ser é discípulos de Cristo, e discipular outras pessoas, compartilhar daquilo que a palavra de Deus nos ensinou, daquilo que o Espírito Santo nos deu, nós vamos compartilhar também. Amém? A igreja existe hoje porque o Senhor Jesus, Ele veio, porque no momento da decisão Ele estava ali com o Pai e com o Espírito Santo, tomando a decisão de quais homens separar, e porque o Senhor ensinou a eles a como ser um servo do Deus Altíssimo, um filho de Deus. Às vezes nós queremos ensinar as pessoas na igreja, ou até mesmo nossos filhos, somente com palavras, mas é a nossa vida que ensina, é a vida que ensina. Se você quer ensinar alguém a não mentir, você tem que usar sempre de verdade. Se você quer ensinar alguém a orar, você deve orar com essa pessoa. Se você quer ensinar alguém a como viver uma vida de santidade, você deve conviver com ela em santidade com Deus. E Jesus fez isso. A primeira coisa também deste texto, aliás, a primeira coisa não, eu sempre falo a primeira e já é a 10ª coisa. Outro ponto de destaque nesse texto é a importância da oração, na escolha, nas decisões na sua vida. Sabe por quê? Por vezes nós decidimos de uma forma rápida, fácil e errada, porque nós não oramos. Jesus não fez uma oração breve, e Ele era Deus, Ele é Deus, irmãos. Ele podia ter feito uma oração breve e dizer: Pai, me dá a tua direção, Espírito Santo, que estejamos juntos nessa decisão, porque eles eram um só que Jesus estava em forma humana, precisava desta comunhão em oração. E Ele não faz uma oração de 10 segundos, de 20 segundos, Ele passa a noite inteira orando. Para decisões importantes, em batalhas grandes, nós devemos também intensificar nossa oração. Quantas vezes você passou a noite orando por algo importante na sua vida? Talvez nenhuma vez, talvez nunca, mas o Espírito Santo nos chama a sermos o povo de Deus,
Ora, o Senhor nos falou a respeito de sermos discípulos. Discípulo aprende com o seu mestre. Então o Senhor está te ensinando a vencer nessa manhã. Você quer vencer, você quer tomar decisões acertadas, você quer fazer escolhas corretas. Ora ao Senhor, se derrama em oração, clama por Ele, abre teu coração, gasta tempo, aplica tempo em oração, porque esse é o caminho da gente conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a melhor direção para nós. Aqueles 12 homens iriam, na verdade, servir ao Senhor para pregar o Evangelho para toda a humanidade. Era algo extremamente importante. Eles tinham um papel importante na redenção da vida de muita gente, inclusive eu e você. Quantos aqui já foram tocados pelos evangelhos? Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas, João. Mas sabia que Marcos e Lucas não eram apóstolos? Você sabia disso? Marcos e Lucas não estiveram com Jesus. Eles eram discípulos dos apóstolos. Mas como que foi importante Mateus ser chamado pelo Senhor? Ele escreveu o Evangelho que revela que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como sua vida é importante para Deus. Por vezes você diz assim: ah, pastor, eu não tenho importância nessa igreja, eu não faço nada. O Senhor te chamou, onde você está, você é igreja, e deixa Deus usar você. A igreja, ela seria edificada sobre essa base dos apóstolos, e, claro, em Cristo como pedra angular, acima de tudo. Jesus, Ele não abandonou a oração antes de tomar a grande decisão, e Ele era aquele que poderia fazer isso. O próprio Deus entre nós passou a noite inteira orando, se submetendo à vontade do Pai, antes de escolher a liderança da igreja que estava nascendo. A atitude de Jesus, ela é um exemplo, ela é um caminho, ela é uma marca para mim e para você. Para de tomar decisões erradas, para de fazer escolhas erradas, e pior, por vezes fazer escolhas erradas, decisões erradas, e depois culpar a Deus, quando na verdade você não buscou a direção do Senhor, você não clamou ao Senhor, você não gastou tempo em oração. Minuto. Glória a Deus. Como nós somos negligentes com a oração. Como nós somos negligentes. Quem é o nosso exemplo, irmãos? É Cristo. Para tomar uma decisão, Ele gastou a noite inteira falando com o Pai, a noite toda. Você acha que Jesus teve sono, irmãos? Você que está cochilando aí já no culto, o que você acha? Teve sono? Claro que teve. Ele estava em forma humana, mas ele estava em vigília, estava clamando, era algo muito importante, sua vida dependia disso. A evangelização da África dependia disso, da Europa, da Ásia, da América, da Oceania, do mundo inteiro dependia disso. A salvação de indígenas, de aborígenes, de homens de todas as raças, tribos e nações dependia disso. Tinha que vigiliar, tinha que orar a noite inteira. Ele está nos ensinando nessa manhã a nós não fazermos mais preces breves, furtivas, mas clamarmos com intensidade, clamarmos pelos nossos filhos, clamarmos pelo nosso casamento, clamarmos pela nossa igreja, clamarmos pela salvação do teu colega de trabalho, porque se ele não for salvo, ele vai queimar no inferno.
ser grave, irmãos, deve tocar nosso coração, e o Senhor nos dá esse caminho e diz: ora, clama, porque o Pai vai ouvir o teu clamor, Ele vai te dar direção. Lucas diz que depois de Jesus orar, Ele chamou para si esses 12 discípulos, e depois os separou como seus apóstolos. Marcos vai além e diz assim: Jesus os designou para estarem com Ele. Meu Deus, às vezes a gente lê a Bíblia e talvez você tenha tido essa impressão, leu o texto e falou: meu Deus, o que o pastor vai pregar aqui, né? Esse texto não tem muita coisa. Tem muita coisa, irmãos. A principal função da igreja não é fazer a obra de Deus. Está chocado com isso? Marcos diz que o Senhor chamou aqueles homens para estarem com Ele. A principal função da igreja não é fazer a obra de Deus. A principal função da igreja é estar com Deus. O nosso erro é querermos fazer a obra de Deus como se isso pudesse substituir a tua comunhão com Deus. Não pode. Não pode. Ou você está com Ele, ou você está fadado ao fracasso, inclusive na obra de Deus. Quanto tempo você aplica por dia buscando a presença do Rei, clamando por Ele, louvando a Ele? Ô igreja amada, a nossa principal função não é fazer muitas coisas, é começar estando com Ele. Senhor, eu fui chamado para estar contigo. Quando o Senhor falou para Pedro: Pedro, vem, segue-me, eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro, ele deixou o barco. Eu acho que o barco de Pedro tinha nome. Você vê que todo pescador põe nome no barco? Eu acho que tinha nome. Devia ser o nome de alguém que ele gostava, ou algum nome. E quando a gente põe nome em alguma coisa, a gente se apega. Já viu quando você quer criar uma galinha? Por exemplo, você põe um nome na galinha, você não consegue mais matar a galinha. Se botar nome, né? Se apega. Pedro era apegado, certamente, era um pescador. Suas redes, o pescador depois da pesca chega, né, repara a rede, limpa a rede, cuida da rede, aquele é seu instrumento de trabalho, seu ganha-pão. E o Senhor falou: Pedro, segue-me. Pedro teve que abandonar tudo, ele não pensou nem duas vezes, deixou tudo, seguiu Jesus. Não há nada mais importante do que estar com Ele. Meu Deus, não há nada mais importante do que estar com Ele, do que estar com Jesus, falar com Ele, ouvir sua voz, tocar no Senhor pela fé e dizer: Senhor, eu vou começar o meu dia, mas eu não posso, Senhor, prescindir desse momento contigo. Eu preciso estar contigo. Tu és o meu tudo, Tu és o arrimo da minha sorte, Tu és o meu Senhor, o meu pastor. Igreja, ouça o que o Espírito Santo diz conosco nesta manhã: o Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Ele é mais importante. Estar com Ele é vital para a tua vida. Por que às vezes vemos, e nós mesmos às vezes fazemos a obra de Deus de uma forma tão artificial? Porque nós não estamos com o dono da obra. Nós não estamos na presença dEle, não desfrutamos da presença, da intimidade, do relacionamento, da dependência. Nós precisamos andar com Jesus, nós precisamos dEle. Jesus sem nós, Ele continua sendo Deus, mas eu e você sem Jesus não somos nada. A comunhão com Jesus é mais importante do que fazer a obra de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não tem que fazer a obra de Deus? Não, eu estou te falando o seguinte: se você quer agradar ao Senhor, primeiro você tem que estar com Ele. Ele te chamou para estar com Ele, para ser dEle. Sabe o que é igreja? Lá no grego, sabe o que quer dizer o termo igreja? Chamados para fora,
Para fora de quê? Do sistema deste mundo. Para fora do sistema deste mundo. E quando o Senhor chamou para fora, é só para jogar você fora do sistema do mundo e deixar você sozinho? Não, Ele diz: vinde a mim, aprendei de mim, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. A principal função da igreja é estar com Deus. Aquele que anda com Deus tem, sabe, a ovelha que anda com o pastor tem o cheiro do pastor. A ovelha que anda com o pastor está alimentada pelo pastor. Quando eu falo pastor agora, estou falando do pastor Jesus Cristo. A ovelha que anda com o pastor, ela é cuidada. Tem um espinho, ele vai tirar esse espinho, ele vai livrar desse perigo. Mas a ovelha que anda distante do pastor, ela está vulnerável. Não adianta você querer convencer a Deus que você merece alguma coisa dele, fazendo muita coisa na obra de Deus, se você não está com ele. A comunhão é a base da nossa missão. A comunhão com Deus é a base da nossa vida. A vida com Deus precede o trabalho. Primeiro nós temos comunhão com Cristo, depois nós fazemos a obra de Cristo. Primeiro nós aprendemos de Cristo, depois nós ensinamos. E a gente quer ensinar, quer dizer que sabe, quer fazer sem aprender com Jesus. Vai dar errado. Ter comunhão com Jesus é mais importante do que você dizer para todo mundo no trabalho: eu sou crente, hein? Não vem me mostrando coisa errada, eu não faço coisa errada, eu sou crente. Você não precisa falar isso. Se você estiver com Jesus, quando você chegar, as pessoas vão estar fazendo alguma coisa errada, vão falar: ih, fulano está aí. Muito terrível. Por 2 vezes entrei na sala do diretor da empresa, muitos anos atrás, e na gerência, era uma reunião de gerentes, e eles estavam, muitos anos atrás mesmo, né, que era revista pornográfica ainda, e eles estavam vendo uma revista pornográfica. Aí eu cheguei: ô, Reginaldo chegou. Aí eu dei um risinho assim, né, esconde isso aí. Não é porque eu merecia respeito, é porque o Senhor estava comigo. Porque as pessoas não te respeitam, elas respeitam o Senhor que está contigo. A presença do Senhor, a unção do Espírito Santo de Deus. Jesus chamou você para si. Que presente maior do que esse? Oh meu Deus, se o Senhor me levasse hoje, isso para mim, irmãos, já seria o meu grande tesouro, saber nessa manhã que o Senhor, Ele me chamou para Ele. Ele chamou você, homem de Deus, mulher, jovem, as crianças que estão lá. Sabe o que o Senhor fez? Eu chamo você: vem, filho, você é meu, fica comigo, eu vou te ensinar, eu vou te abençoar, eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você. O Senhor, Ele chamou a mim e a você para si. A vida na casa de Deus, na obra de Deus, ela não começa você fazendo alguma coisa, ela começa você buscando a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Qual é a maior necessidade do cristão? Ter intimidade com Cristo. Quem não anda na presença de Jesus não tem credencial para dizer que é cristão. Há muitos cristãos nominais. O rapaz lá do IBGE, ou a moça vai chegar e vai falar: qual é a sua religião? Sou evangélico. Mas nem todos que estão contabilizados lá no censo
de fato, andam na presença do Senhor. Eu não estou falando de você ser perfeito, não estou falando em você ser uma pessoa, impecável. Estou falando de andar com o Senhor. Andar com o Senhor. E sabe, Jesus, outra marca deste chamado, é que o Senhor chamou os seus apóstolos para mostrar como que seria a igreja, como que Ele chama a igreja. Ele não chama pessoas de uma casta especial, porque elas não existem. Ele não chama pessoas de uma classe, Ele não chama pessoas simplesmente porque elas nasceram num berço religioso. Ele chama pessoas de diversas classes, de diversas origens, de diversas histórias. Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua família, Ele quer salvar a nossa cidade. Jesus, Ele não chamou para si um grupo homogêneo, mas um grupo heterogêneo. Nós vemos aqui que tem um cobrador de impostos, junto com um zelote. O zelote era um grupo de judeus que pregava e que ia contra a cobrança de impostos. Não pague impostos a Roma. Já Mateus era o empregado dos romanos e cobrava o imposto dos judeus para dar a Roma. Como que o Senhor chama pessoas de duas linhas filosóficas tão diferentes? Porque Ele tem poder para salvar, para transformar e para unir pessoas diferentes através do seu amor e do seu sangue. A igreja não é um lugar de um monte de gente igual. Somos diferentes, sim. Mas sabe o que o texto bíblico nos chama? Aceita o teu irmão. A única coisa que a igreja não pode aceitar são lobos entre nós, pessoas que são intencionalmente um perigo para a igreja, e geralmente elas vêm disfarçadas de crentes, de santos, fazem cara de crente, mas seu coração está longe de Deus. Essas a gente tem que pedir, por favor, afastem-se. No meio do rebanho não é lugar de lobo, amém? Mas é lugar de ovelha. Tem ovelha que é difícil, tem ovelha que é teimosa. Tem um vídeo na internet fantástico que um dia eu passei para os irmãos. A ovelha está dentro de um buraco, aí o pastor vai, puxa pelas pernas, tira a ovelha, ela sai saltitante, pum, cai no mesmo buraco. Tanto esforço para tirar a ovelha dali. Tem ovelha que é mais pirracenta, tem ovelha que acha que sabe tudo, tem ovelha que é mais briguenta, tem ovelha que diz que não briga, mas é sonsa. Tem ovelha que gosta de aparecer mais do que a outra. Na minha juventude tinha um irmão chamado Orlando, que o Orlando não esteja assistindo essa pregação. Podia ser a escala que fosse, ele chegava antes e pegava o microfone, a gente chamava ele de ladrão de microfone. Orlando estava escalado, aí eu cheguei primeiro, irmão, pelo amor de Deus, eu falava: miserável, você já tomou meu lugar aí. Mas é ovelha. O que importa é ser ovelha. O que importa é se render a Cristo. Não somos iguais. Jesus chamou pessoas de grupos contrários, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Tem irmão que, se você não falar com ele, ele vai ficar tão triste, vai baixar a cabeça e vai se angustiar o culto inteiro. Tem irmão que, se você não falar com ele, ele vai até você, te abraça, fala: quer falar comigo não? Vem cá. Cada um tem seu jeito. O Senhor chamou pessoas assim como nós, difíceis, cada um com seu jeito, mas Ele compôs seu povo assim, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. Jesus escolheu essas pessoas de um grupo heterogêneo para
para espelhar como que é a igreja, como que nós devemos ver a igreja. Ouça o que o Senhor falou conosco semana passada. Não podemos fazer como os fariseus faziam na época de Jesus, colocar um padrão e escolher, não, esse é crente, esse não é. Só o Senhor conhece o coração. Aceita o teu irmão como ele é, dá o braço a ele e diz: olha, o sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a sua também. Você é meu irmão, nada vai separar a gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E cuidado com o que você fala, né? Para não provocar essa separação. Cuidado com o que você fala. Havia no grupo de Jesus, então já falei, desde Levi, que era um cobrador de impostos, até... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que são zelotes? Era um grupo dentro dos judeus, né? Os zelotes eram os terroristas. Eles pegavam em armas contra os romanos, eles armavam emboscadas, eles matavam soldados romanos, eles eram a Al-Qaeda daquela época. Como que Jesus chama um homem desse para ser do seu grupo? Porque ele transforma terroristas em servos. Ele transforma, irmãos. Ele é aquele que está transformando o nosso coração. Então para de achar que você é melhor do que o teu irmão, porque você também está em obras. Amém? E esse grupo tão heterogêneo, ele aprendeu a viver sob o senhorio de Cristo e tornou-se uma bênção para o mundo inteiro. Qual é o propósito do Senhor aqui com a nossa igreja? Que nós saibamos disso, que aprendamos a viver sob o senhorio de Cristo Jesus, e que sejamos uma bênção para esta cidade, e que sejamos uma bênção para outras cidades, como já somos lá para a cidade de Curitiba, lá para a cidade de Boa Esperança, no Amazonas. Irmãos queridos, Jesus, ele chamou pessoas como Pedro. Pedro era um pescador por profissão. Ele era um homem que falava sem pensar. Tem irmãos assim, que fala sem pensar. Rapaz, por que você falou isso? Pelo amor de Deus. Você não tem uma vozinha que diz assim, pensa antes, né? Já falou, aí fala, e depois, pede desculpa e tal. Pedro, ele era inconstante, era contraditório, temperamental, mas Jesus amava Pedro. Talvez você seja inconstante, temperamental, mas o Senhor te ama, e Ele está fazendo uma obra maravilhosa na tua vida. No início, Pedro não era um homem, né, que a gente pudesse dizer assim, poxa, é um modelo de firmeza. Esse homem sim, esse é um apóstolo, é equilibrado, é sereno, é um modelo. Pedro deu muito trabalho para Jesus, você também dá trabalho para o Senhor, mas Ele segura na tua mão. Ele que te chamou, Ele é poderoso e fiel para completar a boa obra. Completar a boa obra. Jesus, ele chamou Pedro, mas Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi uma vez só, 3 vezes. Então Pedro mudou da confiança para a dúvida, da profissão de fé em Jesus para a negação de Jesus. Ele oscilou, nós oscilamos, mas o Senhor não abre mão de nós. Ele vai transformando de glória em glória. E aquele Pedro que negou Jesus, depois de ser cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele se levantou, defendeu a igreja, pregou, e milhares foram salvos naquele dia. O Senhor está abençoando você, trabalhando em você, e Ele vai fazer de você um canal de bênção. Um canal de bênção, em nome de Jesus. Antes da crucificação, na noite da última ceia, Jesus colocou uma toalha na cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos.
E Pedro chegou e falou: não, Senhor, de jeito nenhum, o Senhor não vai me lavar os meus pés de jeito nenhum. Que ousado, né? Ele querendo ser humilde demais, passou do limite, porque se Jesus estava fazendo, deixa Jesus fazer, porque o Senhor sabe o que faz. Mas Pedro era impulsivo, e tem irmãos assim, né, impulsivos, né? E aí o Senhor falou: Pedro, se eu não lavar teus pés, se você não permitir eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Ah, Jesus, então lava tudo, lava a cabeça, lava o corpo, dá um banho completo, Senhor. Tem irmãos assim? Tem sim. Vivi em extremos. Tem irmão que eu chego num culto e falo: a paz do Senhor, pastor, dá um abraço, oh, Jesus é maravilhoso. 2 cultos depois, e aí, a paz do Senhor, pastor. O que houve, irmão? Não quero falar hoje não. Aí eu vou orar: Senhor, toca no coração desse irmão, ajuda ele. Pedro, ele fazia promessas que ele não cumpria. Será que você já fez isso com Jesus? Senhor, nunca mais vou fazer isso, nunca mais, Senhor. No dia seguinte, pecou novamente, falhou novamente no mesmo lugar. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus chama as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que Ele vai fazer em nossa vida e vai nos transformar. Ele não te chamou porque você era a pessoa certa, mas Ele te chamou porque Ele sabe a obra que Ele vai realizar na sua vida. Ele te amou primeiro e até o fim. Olha Tiago e João, no mesmo grupo, Tiago e João. Tiago e João eram chamados filhos do trovão. Pensa nisso, por que será, hein? Eram calminhos, tranquilos, chamados filhos do trovão. Eles eram explosivos, temperamentais. Um dia eles chegaram a pedir a Jesus: Senhor, a gente pode pedir para Deus mandar fogo sobre os samaritanos, queimar todos eles? Você já teve vontade de pedir ao Senhor para mandar fogo sobre alguém? Vai dizer que nunca pensou nisso. Hã? E Jesus falou para eles: não foi para isso que nós viemos, não foi para mandar fogo em ninguém. Jesus estava ensinando a eles a serem compassivos, né? Eles eram gananciosos também, eles queriam ficar do lado de Jesus, sentar à direita de Jesus. A mãe deles pediu. Tem mães na igreja, brigando com umas com outras, né, pelos seus filhos, e dizem: não, os meus filhos são melhores. Não, os meus filhos são melhores. Deixa eu contar uma coisa para a igreja, já contei para os irmãos uma vez, né? Quando eu tive meus filhos, eu era tão apaixonado, ainda sou tão apaixonado por esses meninos. E eu era tão apaixonado por eles, e eu achava eles tão lindos, que quando alguém chegava e pedia assim: deixa eu segurar, eu ficava esperando a pessoa falar: que lindo, que lindo. E quando alguém não falava que o Jael era lindo, que o Gabriel era lindo, eu pegava de volta. Se falasse bonitinho, então eu detestava. Bonitinho, que bonitinho, tá vendo essa criança tão linda? Podia fazer comercial e tudo. Pois bem, uma mãe dessa foi pedir para Jesus, para dar um destaque para os seus filhos. Eram gananciosos. Tem gente gananciosa na igreja? Tem. E aí Jesus falou para eles: olha, vocês não estão preparados para beber desse cálice que eu vou beber, que era a crucificação, a morte. E eles falaram: estamos sim, Senhor. Cuidado com o que você fala.
Estamos sim, Senhor. Sabe o que aconteceu? Tiago foi o primeiro Marte. Herodes mandou matá-lo à espada, mas ele não negou Jesus até o fim. Ele amava o Senhor. Tiago não escreveu nenhum livro, e João, ele escreveu 5, cada um o Senhor usa de uma maneira. Vou falar de um outro discípulo, André. Você conhece o discípulo André? A gente não ouve muito falar dele, não é verdade? Mas ele era irmão de Pedro, e foi André que apresentou Jesus a Pedro, ou Pedro a Jesus. André era um evangelista, ele levou seu irmão a Jesus. Foi ele também que levou Natanael a Jesus. Foi ele que levou aquele garoto com 5 pães e 2 peixinhos a Jesus. André era o crente que ele trabalha nos bastidores. Não tinha muitos holofotes nele, mas ele estava servindo o Senhor, levando pessoas ao Senhor. E como é maravilhoso ver isso na igreja. Pessoas que não aparecem muito, mas elas estão servindo ao Senhor, abençoando outros, trabalhando nos bastidores. Tem Filipe também. Filipe não era um homem incrédulo, era um homem cético, extremamente racional. Quando Jesus falou para eles sobre alimentar a multidão, e ele falou: onde compraremos? Com que dinheiro? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, a tua ideia é louca. O Senhor não tem ideia que para alimentar essas pessoas todas nós precisaríamos de muito dinheiro? E Jesus, ele ensina a ele, com os 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor começa a compartilhar, dividir. E Felipe começa a ver que a fé é a matéria-prima do milagre. E se Jesus falou, ele vai fazer. Ele vai fazer. Bartolomeu, outro servo do Senhor, quando soube que Jesus era de Nazaré, sabe qual foi a pergunta dele? De Nazaré? De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era um homem preconceituoso. Tem gente preconceituosa na igreja? E esse irmão fala errado e vai para o céu. E se você continuar assim, preconceituoso. O Senhor chamou ele. Mateus, nós já falamos. Tomé, irmãos, quem chamaria Tomé para a liderança de alguma igreja? Tomé ora pelo milagre, ora para que essa pessoa seja curada. Rapaz, não vai ser curada não, a estado terminal essa pessoa. Tomé era um homem de coração fechado para crer. Falaram para Tomé: Jesus ressuscitou, esteve entre nós aqui, falou conosco. Só acredito se eu tocar nas feridas dele, pois Jesus é tão amoroso que ele não lançou Tomé fora. Ele não lança você fora, ele não abandona você, ele não descarta você, ele morreu por amor a você. E ele está fazendo essa obra gloriosa de nos unir como igreja do Senhor, nos ensinar a ser como ele é. Igreja, nós fomos chamados para estar com Jesus, ser como ele é, e aí sim seremos comissionados a fazer a sua obra. Jesus, uma semana depois, voltou, sabia que Tomé estaria. Quando Tomé chegou, ele falou: Tomé, toca aqui no lado, Tomé. Aí Tomé se encheu de temor e falou: Senhor, és tu mesmo. O que a gente está aprendendo nessa manhã, irmãos? Que a igreja é plano de Deus, e que Ele não salva, não escolhe através da nossa estirpe, da nossa origem, da nossa história familiar.
Ele é capaz de pegar um terrorista, uma pessoa que é um perigo, e transformar num servo dele. Ele é capaz de pegar uma pessoa, um incrédulo, injetar fé no seu coração. Ele é capaz de pegar, de tomar em suas mãos nossa vida, pessoas difíceis, complicadas, extremas, às vezes em suas atitudes, e equilibrar a gente, e manter a gente debaixo do domínio do Espírito Santo. E o que o Senhor nos ensinou hoje é que, em primeiro lugar, nós devemos estar em sua presença. Para que eu fui chamado, Deus? Para estar na presença de Deus, para estar com Ele, para buscá-lo, para orar. O Senhor também nos ensinou nessa manhã que muitas das nossas decisões erradas e que vamos amargar consequências disso é porque nós não oramos, ou fazemos orações superficiais. Nós devemos voltar, irmãos, a chorar aos pés de Cristo, a gastar a noite clamando a Deus, porque aí nós veremos a sua glória. Para de tomar as decisões erradas e consulta o Senhor, pede a Ele direção e o Senhor falará contigo. Uma coisa também que o Senhor pede de nós nessa manhã: pare de olhar o teu irmão como se ele não fosse adequado. Se você olhasse para o grupo de Jesus, nós iríamos falar: Jesus, péssima escolha, hein? Mas ele sabia o que ele estava fazendo. Quando nós olhamos uns pelos outros aqui, nós devemos ter essa consciência: Jesus sabe o que está fazendo. Ele colocou Pedro do lado do Zelote, aliás, Mateus do lado do Zelote. Como que Deus faz isso, né, irmãos? Simão, chamado Zelote, Simão Pedro e Simão Zelote, junto com Mateus, que era um coletor de impostos. Igreja, o Senhor tem um propósito grande conosco nesta cidade, neste país e fora dele. Nós somos o povo de Deus. Qual era o valor, o tesouro desses homens, desses discípulos, desses apóstolos? Qual era? Era Jesus. Se Jesus está em nós, nós seremos uma bênção. Nós somos uma bênção em nome de Jesus, amém? Mas para que a gente possa servir ao Senhor em toda a nossa plenitude, era necessário a gente saber isto. E quando você ralhar com o irmão, vai logo e pede perdão a ele, porque é do lado dele que você deve estar, é do lado dela que você deve estar, amém? Que toda emboscada de Satanás no meio de nós, tentando dividir, separar, causar animosidades, seja quebrado em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos unir, mesmo sendo diferentes como somos, possamos ter alegria nessas diferenças. Falar: Senhor, eu te louvo, porque esse irmão está me ensinando coisas que eu não sabia, porque quando eu lido com pessoas diferentes de mim, eu aprendo a ser mais tolerante, mais paciente, amém, irmãos? Não vai esquecer disso, guarda isso no teu coração. Eu te convido a ficar de pé comigo. Aleluia. Antes de despedir vocês em oração, a igreja em oração, eu queria louvar a Deus pela nossa aliança em Cristo Jesus. Eu queria cantar uma canção: como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti.
Amém? Vamos louvar ao Senhor e declarar como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti, e juntos, lado a lado, andarmos, fala para o teu irmão, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aliança do Senhor, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Oh, aleluia! Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Oh, somos um no amor de Jesus. Oh, somos um no amor de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Oh, Pai Celestial, quão maravilhoso Tu és, quão maravilhoso Tu és. Oh, Senhor, Tu chamas aqueles, ó Deus, que são improváveis. Tu chama aqueles que nada são, Senhor. Tu chamas, Senhor, aqueles que foram desprezados, ó Deus. Tu chamas, ó Deus, aqueles que são tão diferentes, Senhor, e nos une, Senhor, numa família, lavados e remidos no Teu sangue. Somos estranhos, somos pecadores, somos, ó Deus, complexos, mas, Senhor, lavados e remidos no Teu sangue, pecadores arrependidos, crentes em Ti, Senhor. Cremos que Tu és o nosso Salvador, o Deus de nossa vida, o Senhor da nossa história, e que Tu tens um bom propósito conosco. Oh, Pai, queremos mais de Ti, da Tua presença. Vivemos uma vida tão corrida, tantos afazeres, compromissos. Queremos ter o tempo, Senhor, também do nosso divertimento, do nosso lazer, do nosso descanso. Queremos, Senhor, ó Deus, alcançar, Senhor, ó Deus, ó Senhor, novas metas, Senhor, ó Deus, sempre há coisas a fazer.
Isso tem nos tirado, Senhor, o tesouro que é estar contigo. Nós não fomos chamados, Senhor, ó Deus, principalmente para fazer grandes obras. Nós fomos chamados para estar contigo. O Senhor nos livrou da morte, nos deu vida para vivermos contigo, Pai. O Senhor nos tirou, Senhor, ó Deus, das cadeias e nos libertou para vivermos, Senhor, ó Deus, aos teus pés, Senhor, desfrutando da tua presença, da alegria da tua presença. Maria estava aos teus pés, Marta estava ocupada, Maria deixou tudo, Pedro deixou seus barcos, Levi deixou a coletoria de impostos, um emprego excelente naquela época, meu Deus, porque eles se enxergaram e viram que a melhor parte é estar aos teus pés. O que nós te pedimos hoje é isso: mais de ti. Eu preciso mais de ti, Senhor. Eu preciso estar mais perto de ti. Esta igreja, Senhor, meus irmãos e irmãs aqui presentes, precisam mais de ti. Então nós clamamos ao Senhor: não nos deixe, Senhor, perder tempo, ó Deus, querendo resolver tantas coisas, se não, Senhor, ó Deus, se não temos tempo contigo. Que possamos te buscar enquanto é possível te achar, que possamos aplicar tempo em oração, Senhor, clamando a ti, Senhor, pelas decisões que temos que tomar, pela tua direção. Perdoa, Senhor, às vezes, Senhor, ó Deus, que nos atrapalhamos e tomamos decisões, Senhor, ó Deus, sem te consultar, Pai, e deu tudo errado. Mas nessa manhã nós nos dobramos diante de ti e aprendemos de ti, como discípulos teus, que precisamos, Senhor, nos aplicar na oração, e voltarmos, ó Deus, a termos horas na tua presença, noites inteiras na tua presença, oh Pai, porque na tua presença há, Senhor, ó Deus, há poder, na tua presença, Senhor, há o teu amor, na tua presença há a consolação, na tua presença há a cura, na tua presença há a alegria, na tua presença, Senhor, há gozo na alma, na tua presença há transformação, na tua presença, Senhor, é o nosso lugar. Mais uma coisa te pedimos, Senhor, antes de irmos para casa, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão dessa igreja, cada irmã, cada pessoa, Senhor, ó Deus, que às vezes, Senhor, até mesmo, Senhor, ó Deus, me feriu, me machucou, porque nós somos assim, meu Deus. Obrigado, Jesus. Eu peço perdão, Senhor, ó Deus, a Ti e aos meus irmãos, aqueles a quem eu feri, Senhor, mas nós fomos unidos por Ti. Obrigado pelas diferenças entre nós, oh Senhor, no meio de, Senhor, oh Deus, deste corpo, Senhor, há membros diferentes, isso é maravilhoso. Aqueles que trabalham nos bastidores, aqueles, ó Deus, que são chamados para o ensino, aqueles que são chamados, ó Deus, para a capelania, aqueles que são chamados para o louvor, ó Deus, mas todos nós fomos chamados para te servir e para sermos uma bênção, canais do teu fluir. Essa manhã, Senhor, ó Deus, nós decidimos diante da tua palavra aceitar o nosso irmão como ele é, rejeitar o pecado, mas aceitar o nosso irmão, em nome de Jesus. Agora, Senhor, temos chegado ao fim deste culto, leva-nos em paz, cheios da tua alegria, cheios da tua presença, cheios, ó Deus,
da tua unção, e podendo, Senhor, ó Deus, desfrutar da alegria da comunhão uns com os outros, sabendo que o Senhor sabe escolher, que o Senhor sabe o que faz, que o Senhor sabe, Senhor, ó Deus, como o Senhor une uma igreja. O Senhor sabe o que faz. Obrigado por isso. Obrigado pelos irmãos que estão se chegando agora. Obrigado por esses que nos visitam, Senhor, esses amados que nos visitam nesta manhã. Que a tua bênção seja sobre todo o teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu abençoá-los para vocês irem para casa. Vou abençoá-los, irmãos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor poderoso de Deus Pai, que as consolações e a unção do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje e com toda a igreja para todos sempre. Amém, amém, aleluia. Oh, glória a Deus. Ação entre irmãos, lá no final, a família das ovelhinhas.